Era uma vez. Era uma vez. Não combinamos isso? Não combinamos, né? Não combinamos. Era uma vez. Só repete. Once upon a time. Ah, tá vendo? Nossa, Isso aí é time. em russo. Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Freud. E hoje nós vamos falar sobre o poder do storytelling. Gente, tá fantástico. E trouxemos aqui de novo um convidado especialista no assunto. Aguarde. Olha só. Nosso podcast, você já sabe, né? Nós tentamos explorar a mente humana através dessas entrevistas e os mistérios do comportamento humano. Eu sou o Anderson Vieira, um baita curioso. E eu sou Paulo Vieira, psicanalista. Um baita psicanalista. Meu psicanalista. Não, mano, vai. Meu psicanalista, meu favorito. E hoje vamos falar sobre o tema fascinante, poderoso, infinitas possibilidades do storytelling. Era uma vez um homem sentado ao redor de uma fogueira enorme. Há milhares de anos atrás. Ele estava cercado por um seu grupo, todos atentos ao que ele ia dizer. Ele começava a dizer: era uma vez uma grande caçada sobre heróis e perigos, sobre lições aprendidas e memórias criadas. Essa cena é um exemplo primitivo, mas profundamente significativo de uma história, de como as histórias moldam nossa percepção, o mundo e nos conectam aos outros. As histórias têm sido parte da humanidade desde os primórdios. Elas nos ajudam a entender o passado, navegar no presente e imaginar o futuro. Mas por que exatamente o storytelling é tão poderoso? A resposta está em como o nosso cérebro reage às histórias. Quando ouvimos uma história, não estamos apenas ouvindo, estamos visualizando, sentindo, experimentando e até sentindo o cheiro. Nosso cérebro libera dopamina, que nos ajuda a formar memórias e nos conectar emocionalmente com a narrativa. Entende por que é tão poderoso? Isso faz com que as histórias sejam mais memoráveis e impactantes do que simples dados e fatos. E o storytelling não é apenas sobre entretenimento, tá? No marketing, por exemplo, uma boa história pode transformar uma marca em algo que os consumidores se identificam e confiam. Na educação, olha só, histórias podem tornar conceitos complexos mais acessíveis e interessantes. E na psicologia, a narrativa pode ajudar pessoas a processar traumas e encontrar significados em suas experiências. Bom, hoje vamos explorar como o storytelling pode ser uma ferramenta poderosa e em diferentes áreas da vida. E como você pode usar essa técnica para transformar a maneira como se comunica, se conecta com o mundo ao seu redor. Vamos discutir exemplos reais, técnicas práticas e a ciência por trás da história. Então, prepare-se. Seja muito bem-vindo, Ricardo Marques, pela segunda vez aqui no Pod Freud. Ele prometeu que viria e voltou hoje para falar exclusivamente sobre storytelling. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço aí a recepção, o convite de novo. Sempre que vocês convidarem eu vou estar aqui, é um prazer enorme estar aqui. Que bom. Então, na última vez que eu estive aqui nós falamos sobre magia Disney de atendimento. Como que a Disney consegue encantar os clientes e fazer com que o cara fique querendo voltar lá e fale pro Mickey: tome o dinheiro, pegue. Né? E a gente comentou rapidamente que a Disney tem 3 ingredientes que formam a magia Disney. Né? Um é a atenção ali aos detalhes, né? Ela não deixa tipo, mas tudo bem, deixa assim mesmo. Não, não é assim. Isso faz a diferença, os detalhes fazem a diferença. O outro ingrediente é a psicologia positiva, e aí acho que tem tudo a ver com o Pod Freud, né? É a psicologia positiva E um deles é o storytelling, né? O terceiro ingrediente é o storytelling. E eu, quando fui estudar magia Disney de atendimento, eu tinha vaga ideia de storytelling. Né? Foi lá que o cara falou: tem um ingrediente que é o storytelling. Eu falei: o que é esse negócio? Storytelling é contar história. Né? Como assim? Vamos entender isso. E aí eu comecei a entender algumas técnicas e alguns objetivos. Mas acho que assim, Ricardo, para negócios, o que storytelling faz? Cara, é a diferença entre você ter um negócio igual de todo mundo e você ter um negócio diferente. Sim. Sabe? Eu vendo
Camiseta. Todo mundo vende lá camiseta. Tem um monte de gente vendendo camiseta. Por que a minha camiseta vai ser diferente? Ela tem uma qualidade melhor. Mas o outro também tem uma qualidade. Aí eu vou fazer o menor preço. Será que dá? Aí o outro vai lá, pega lá e vem um cara do Brás que produz, eu não consigo. Como que eu me diferencio? E aí eu descobri que um dos grandes segredos para isso é o storytelling. E o que é? É você contar uma história envolvendo aquele produto, contar de onde veio aquele produto, como ele chegou até o cliente. Quando você começa a contar histórias, lógico, histórias interessantes, você começa a prender a atenção das pessoas, né? O Anderson começou aqui a apresentação do podcast falando do homem na fogueira, não sei o que. Quer dizer, a gente gosta de escutar histórias desde que a gente é gente. Pra dormir, a mãe contava história. A mãe contava história, então isso tudo gera conexões, vocês sabem muito melhor do que eu, que sou profissional da área. Mas assim, dar um exemplo para vocês aí para ficar um exemplo mais prático, né, de uma questão de storytelling que a gente começa a perceber o quanto isso é fundamental. Hoje em dia, você está assistindo o YouTube, qualquer coisa, um vídeo do jogo do Corinthians para homenagear meu amigo Anderson. Ou Corinthians. Você está lá assistindo alguma coisa e de repente entra um anúncio, né? Porque você não está usando a versão paga do YouTube. E aí você se irrita com aquele anúncio. Pô, no meio do negócio. Quanto tempo dura o anúncio? 5 segundos. 5 segundos. Mas foi uma eternidade. Eu conheço pessoas que me disseram que sai do vídeo. Aí. Acontece. Vou olhar outra tela e depois eu volto. Na segunda temos outra coisa. 5 segundos, a propaganda vai aparecer, mas é propaganda, é um anúncio. Eu não quero ouvir o negócio. Eu não quero ver uma propaganda. Nem que dure 5 segundos. Pegar a atenção das pessoas está muito difícil. As pessoas não estão prestando atenção em mais nada. O semáforo abre e o cara não vai porque o cara tá no celular vendo outra coisa. Vendo o quê? Instagram. Instagram tem o quê? História. Já começa o recurso mais valioso do Instagram é o History. Tanto que os outros tiveram que copiar. E aí você começa a entender que as pessoas querem ficar acompanhando a história da vida dos outros. Ela não quer ver o post. Ela quer ver a história, porque agora o Paulinho tá na academia, porque agora o Paulinho tá no café, porque agora o Paulinho tá almoçando no lugar que um dia eu quero almoçar lá também, né? Tá contando uma história. É isso mesmo, contando uma história. É isso aí, né? Mas voltando... Esse tema tá, como fala, tá hypado, esse tema tá em alta, né? Tá todo mundo... Porque as pessoas estão acordando que eu preciso me diferenciar, tá cada vez mais acirrada a situação. O atendimento ainda peca muito, mas você já vê gente fazendo coisas diferenciadas, né? E o storytelling, ele é um caminho para isso. Mas voltando. Então você não espera 5 segundos no anúncio. Não. Porém, nós ficamos 2 horas e 1 minuto assistindo uma propaganda. Eu fiquei, você ficou. Né? Não sei se o Paulinho já assistiu, mas nós ficamos lá assistindo 2 horas e 1 minuto. A propaganda inteirinha da FedEx. O serviço de entrega lá, né, da FedEx. A hora que a gente assistiu o Náufrago. Sim. Com o Tom Hanks. Mas ficou legal, né, a história, né? O filme inteiro é uma propaganda da FedEx. Sim, realmente. E hoje, onde eu vejo a FedEx, hoje eu lembro do Náufrago. Wilson. Além do Wilson, né, também, né? Além do Wilson. Que era uma... Mas a propaganda é tão forte que a bola da marca Wilson, né? Então, até aquele filme eu não sabia que existia a marca Wilson, porque eu nunca fui um grande esportista. O Wilson era mais do tênis, né? Mais do tênis. Então, e aí assim, é tão forte que é uma propaganda, eles nem disfarçaram tanto, que qual é a mensagem? Que podia levar anos e anos, o cara podia estar perdido na ilha, mas o cara foi levar a entrega da FedEx, chegou. É isso mesmo. No final é isso, né? Então, puta de um storytelling. Puta storytelling. Quando que foi lançado esse filme? Nossa, faz tempo. Faz tempo, hein? 2000 Porque o storytelling alguma coisa, 2001. O storytelling ele apareceu pra gente normal agora, recente, mas isso já acontece há muito tempo. Não, isso acontece há muito tempo. As empresas de marketing já sabiam disso, há muito tempo. Já aplicam isso há muito tempo. Porque ele não falava, assim, agora descobriram, né? Mas se a gente começar a falar, vai ficar muito fresco na cabeça das pessoas. Por exemplo, a propaganda do cigarro, hoje não existe mais. A propaganda do cigarro Hollywood, o que era? Era sempre uma história. Uma história. Cavalo. Marlboro. Marlboro tinha o Wayne McLaren, cowboyzão.
Morreu que de é? câncer no pulmão. O que Desculpa, mas Mas é é verdade. verdade. E o irmão dele usa as fotos dele, tem uma ONG lutando pra acabar com o tabaco. mas assim, o que passava pra pessoa? Era a história de um cara... É o que vendia, né? Era o que vendia a imagem do cara. É o cara bem sucedido, Sucedido. é o cara na balada, divertido. Tem até uma... Hoje a Heineken faz isso também. Tem um livro, chama O Melhor Livro Sobre Nada. Interessante. Eu gostei do tema. Já gostei do tema. O comediante é fera, Mas eu esqueci. Não, o cara é um comediante americano que escreveu o livro. Ah, tá. Tá, ele escreveu, tem o livro dele. Me fugiu o nome dele agora. Mas ele que tá a mente por trás daquele filme B-Movie, A História de uma Abelhinha. Sim. Uhum. Jerry Seinfeld. Esqueci o nome do Jerry Seinfeld, é de doer, mas enfim. É ele. E ele escreve, né, nesse livro que ele acha que ele toma refrigerante errado. Porque ele toma um refrigerante, ok. Mas quando ele vê a propaganda, todo mundo tá se divertindo, tá todo mundo o máximo, cheio de gente jovem. E ele falou, poxa, que eu tomo errado, cara. Eu tô comprando da marca errada. Alguma coisa tá errada. Não acontece nada, né? Então, mas é isso, né? A história, ela ajuda. Então, como a gente gosta de ver boas histórias, você fica lá assistindo a propaganda do FedEx. Chegou, você falou agora tá meio recente, mas as coisas já são muito antigas. É que, na verdade, a internet popularizou muitos assuntos. Sim. Isso sem dúvida. O acesso à informação Ficou fácil, e né? imediatismo. Ficar lendo é difícil. Agora você muito vai... mais rápido. Eu Um videozinho de 10 segundos, você já... fui trocar o filtro da água da minha casa, não tava conseguindo trocar. YouTube, troquei o filtro. Sou um gênio. Agora a gente... Sabe aquele negócio do Matrix? De eu preciso saber pilotar um helicóptero. Peraí que tu fazer o download. Sim. Agora eu já sei pilotar. Agora pode. Agora dá. Né? A gente consegue, então a gente tem muito mais acesso a isso. E outra coisa é que a gente, morando num país de terceiro mundo, a gente tem que entender que algumas coisas a gente tem que esperar o primeiro mundo já ter dominado para poder alguém trazer para nós. Isso mesmo. Né? E tem uma coisa também, cara. São informações, elas são meio que sigilosas, porque assim, se o concorrente sabe disso, ele vai usar também. Então os caras vão segurando até quando puderam segurar. Acho super legal isso que você falou. Mas tem mais um ponto. Maturidade. Às vezes a pessoa não tem Eu chego aqui, conto pro lojista de storytelling, mas ele não está no... Sabe aquela história de quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparece? Sim. Porque o mestre passou por ele, mas ele não viu a mestreza toda. Não dava, não tava na hora, Né? Então o cara chega lá, às vezes a pessoa tá fazendo umas coisas legais pra você, mas isso na sua vida particular. Você tem uma parceira ali, um parceiro super legal, mas você não tá ligado naquilo e você não dá valor. Isso acontece. Né? Então, muitas vezes, você vai conversar sobre storytelling e a galera tá numa maturidade mais baixa. Por isso que eu falo, eu gosto para acompanhar varejo, né, principalmente, que é o meu mundo, eu gosto de ir para São Paulo. Né? Tô fazendo isso agora, saindo daqui, tô indo para lá. Eu gosto de ir para São Paulo, porque chega primeiro lá. Você vai e depois chega para cá. Você vai no Brás? Eu gosto... olha, boas experiências de varejo no Morumbi Shop. Uhum. Agora, o que... Quase que você encontra com nós, quase que eu ia lá hoje. Verdade, é que tem a Apple, né? Ó, e por que boas experiências? Você viu o que eu falei? Sim. Como criar boas experiências? O storytelling tá ali. O storytelling é uma das ferramentas que ajuda a criar boas experiências. O Anderson falou que escutando uma história você sente até o cheiro. Sim. Aquilo que a gente tinha falado, desde pequeno, a gente é acostumado a histórias. História em quadrinho, história da Mônica, do Cebolinha, história... Isso aqui no Brasil, mas, por exemplo, na Alemanha tinha as histórias dos irmãos Grimm, né? Que o Walt Disney bebeu dali até não querer mais. Até não querer mais, até secar. popularizou tudo. Tanto é que o castelo da Branca de Neve é na Schwarzwald, que é a Floresta Negra, no sul da Alemanha. E sem contar a mitologia também, né? Mais pra trás, vai lá pra mitologia, é história total. Onde Freud... A mitologia explicava como funcionava Freud foi, assim, um grande... ele transcreveu muitos mitos da mitologia. Vamos lá, nós falamos no episódio falado o mito de Narciso, o mito do... Não tem um lá da caverna? Esse já é da filosofia, já é de Platão. Isso, mas também que explica muita coisa. O complexo a gente acabou de falar aqui
de não estar com maturidade, né? O da caverna ali é... Por exemplo, se eu falar pra você do complexo de Édipo, quem conhece Sim. o conto de Édipo Jocasta vai saber mais Sim. ou menos o que se passa. Teve uma novela na Globo que usou isso. Teve uma novela na Globo que usou. Então, o nosso cérebro, o que ele faz? Ele é uma máquina de previsão. E quando ele prevê, ele identifica e ele associa. Então, quando passa lá um óculos que é utilizado pelo skatista, vamos colocar hoje na moda, até um amigo meu falou assim, eu vou comprar um caderno de Libra, e falou do Tony Hawk, que antigamente era, que vinha no caderno Tony Hawk, que o caderno de Libra tinha o público jovem skatista, quem era o Tony Hawk. Tony Hawk. Hoje já não é bem o Tony Hawk, quem é? Medina. No surf. No surf. Então, essa identificação... Essa identificação tá ligada à história do cara. Tá ligada à história, aquilo que ele vive e aquilo que ele quer ser. A projeção. Tava conversando esses dias, né? Tipo, você vai falar de um pão de queijo. Eu vendo pão de queijo. Não, porque eu nasci em Minas Gerais, cresci vivendo no meio de pão de queijo de qualidade. Meus pais me serviam aquele pão de queijo com café quentinho de manhã, escutando o galo cantar. E hoje eu quero levar essa experiência para as pessoas. Então eu montei um lugar aqui para vender pão de queijo, mas eu tenho o galo aqui para cantar também. O cafezinho coado na hora. O cara não quer comer pão de queijo. Não, ele vai ter experiência. O cara quer viver a experiência daquela história, de acordar no interior em Minas Gerais e comer um pão de queijo, tomar um café quente com o galo cantando. E aí do galo se não cantar. Vai cantar. Você nem que põe um áudio do galo cantando, que a Disney teria feito isso. Era um galo animatrônico, mas ele ia cantar, né? Então, até o galo obedece ao Walt Disney. Então, assim, o poder de você diferenciar a sua empresa com histórias é inegável. As pessoas param e prestam atenção. Visto esse boom de lugar temático. É restaurante do Jurassic Park, é restaurante do Harry Potter. Domingo que vem, acho que eu vou... Domingo ou sábado que vem. Eu vou num bar lá em São Paulo, que eu quero conhecer, eu não conhecia, que é o Champions League Experience. Sim. O negócio é da Champions, quer dizer... Então tem hoje os temas para as pessoas, e as pessoas vão para viver aquela experiência. No restaurante do Harry Potter, você fica lá com a varinha na mão fazendo magia. Então, esse tipo de... Por que isso existe? Porque existe a história do Harry Potter, que a gente vai lá pros livros. Aí, muito tá inspirado em mitologia, é aquela coisa da jornada do herói, né? A jornada do herói. Quando eu ajudo clientes meus a escreverem a história deles, recentemente eu ajudei um pessoal a escrever a história de uma loja de games, né? Você começa a conversar com as pessoas, todo mundo, tá? Eu já fiz com vários. Eu entrevisto, faço algumas perguntas. O que as pessoas fazem, Anderson? As pessoas começam a contar de onde elas vieram, a origem, a ideia que elas teve. E é engraçado, todo mundo tem um ponto em que conta que caiu. Ninguém é só assim, ó. Não, porque daí eu caí, porque daí não sei o quê, e agora eu tô levantando, não sei o quê. Eu percebo que quando as pessoas vão contar uma história, parece que elas já foram educadas sem saber, sem perceber. De forma inconsciente. De forma inconsciente, obrigado. A contar o tombo e a volta, que é a jornada do herói. E aí eu volto brilhante. É o Gandalf que volta de cinzento pra branco. É o Batman que... Pra que caímos? Pra aprender a levantar, quando o Alfred fala. Né? Jesus Cristo, que morre crucificado, mas 3 dias depois tá de volta. Isso aí é a jornada do herói que, segundo Jung, está no inconsciente coletivo. Você não precisa explicar isso. Quando você faz um filme e você coloca a jornada do herói, que a maioria dos filmes heróis tem a jornada do herói muito bem detalhada, com alguns diferencinhas, você pode relatar todos. Prende atenção. Porque faz parte da sua história. Da sua história. Inclusive aquela questão do escolhido. Nós temos o Luke Skywalker no Star Wars, que era o escolhido para dar equilíbrio à força. Também. Nós temos o Neo, que era o escolhido no Matrix. E quando as pessoas contam a história delas, elas são o escolhido. E percebe que sempre os escolhidos rejeita. Sim. Não sou. Não sou. Mas ele acha que ele é, mas ele fala que não. Ele fala que ele rejeita, depois ele vai, depois ele cai, depois ele sobe, depois ele volta glorioso. E eu percebo que as pessoas não têm vergonha quando elas vão contar pra mim, que eu sou um completo desconhecido pra elas. Elas não têm vergonha de contar pra mim da queda. Elas têm orgulho pra contar depois como volta, né?
Tem uma passagem no filme do Batman, e isso deve ter na psicanálise, em que acho que o Alfred fala pro Batman, quando ele tá falando do Coringa. Ele diz assim: todo vilão é o herói dentro da própria história. Todo vilão. Para o Coringa, ele tá fazendo aquilo que é o certo. Sim. Na visão dele. Né? Então, se você escutar a história do Coringa, na visão dele, ele vai ter a história de porque ele é o herói. Né? A história do Pinguim também. Que ele é um bebê que nasce Uma com vítima da defeito, sociedade, inclusive. Uma vítima da sociedade. Todo Que mundo. ele foi jogado fora e ele foi acolhido nos esgotos. E aí, dos esgotos, ele vem para dominar o mundo. Então, assim, realmente, essa história da vitória do vilão. Para trazer um número aí para vocês, só pra gente ficar, já que o assunto é um pouco mais denso, da importância aí do storytelling. Para você ter uma ideia, e aí como storytelling, contar a história é uma experiência. As experiências, elas ficam mais ricas a partir do momento que você envolve a maior parte dos sentidos. Uhum. Então, quando você vê um filme, você está envolvido o sentido da visão e o da audição. Ponto. Beleza? Agora, por que eu tô contando isso? Porque eu escuto muito dos lojistas assim: ah, Ricardo, mas hoje em dia tá muito difícil de vender, de trabalhar, por isso que tá todo mundo quebrando. Porque a gente tem que competir com a internet. O cara vai lá no e-commerce, vai lá no marketplace do Mercado Livre, procura lá a camiseta, e aí o preço é baixo, porque o cara não tem que pagar aluguel, o cara não tem que fazer nada, é o cara dentro da casa dele pondo na caixa e despachando. E aí eu não consigo disputar com esse cara. Eu falo, porque você não tem uma boa experiência. E a boa experiência tem que estar enraizada numa história a ser contada. Sim. Porque quando o cara entra na sua loja física, você está usando a visão, a audição, você consegue trabalhar o olfato, você consegue oferecer um cafezinho, um biscoitinho, alguma coisa para você trabalhar o paladar. Né? Então e o cara pode tocar o produto antes de comprar. Então você usa o tato. Você está usando tudo. Quanto mais sentidos humanos você usa, mais a experiência é rica. Agora, se você alinhar tudo isso num storytelling só, por exemplo, tô vendendo uma camiseta de um algodão egípcio, certo? E eu colocar um aroma e eu contar pro cliente, sabia que esse aroma é um aroma muito usado no Egito, assim, assado. Quer dizer, você começa a conectar os pontos, aí põe uma decoração visual do Egito. Você começa a conectar aqueles pontos de experiência com uma história. A história é o ponto central de onde você vai puxando depois os outros fios. E o cara começa a viver uma experiência rica. Por que é rica? Porque está envolvendo a maior parte dos sentidos ou todos. A internet não consegue fazer isso. O cara lá da internet tem que ser preço mesmo. Porque o que ele consegue? Ele consegue usar uma foto. O máximo que ele consegue é a foto e às vezes nem conversar com o lojista você não consegue. E talvez gravar um vídeo pro cara ouvir alguma coisa. Só. Muito. A chance da internet criar uma experiência É difícil. dá. Mas é bem mais desafiador Desafio grande. do que numa loja física. Mas o problema é, eu tenho que pegar a minha história e aí conectar. E aí o número que eu queria trazer é assim. Que aí a gente vai dar um salto a mais, tá, Anderson? Pensa o seguinte, então eu tenho uma história, eu quero contar, e não precisa inventar. A história ela tem que ser floreada, porque ela é uma história, os filmes são histórias, baseado em fatos reais. Não foi bem daquele jeito, mas é floreado. Só fica chato também, né? Fica chato, porque história é isso mesmo, eu quero uma história floreada. Dica de filme. Peixe Grande. Peixe Grande. Você já falou. Esse filme é a história da vida do diretor Tim Burton, só que ele não conta que é uma biografia dele, tá? Vou dar uma pausa no que eu ia falar do número, mas acho que é interessante. O Tim Burton, ele teve um pai que era ausente porque ele era caixeiro viajante, vendedor ambulante que sumia e voltava depois. E quando o pai dele ficava muito ausente, quando o pai dele voltava, o pai dele contava um monte de mentira, segundo ele. Então o pai dele falava que conheceu um gigante de um circo, que conheceu uma mulher barbada, que contava que quando viu a mãe dele pela primeira vez o tempo parou, né? Inclusive tem a cena, ele vê a mulher tão cheia de pipoca no ar, as pipocas param e ele vai empurrando as pipocas para chegar na mulher. E ele conta a história de que quando ele nasceu, quando o próprio Tim Burton nasceu, ele pulou de dentro da mãe e saiu deslizando pelos corredores do hospital e ninguém conseguia pegar ele. É aquele ator baixinho lá, né? Que fez, Eu esqueço o nome dele lá. Tim Burton? Tim Burton é o
Não, o ator do o filme ator é, que fez é do Star Wars também, né? Esse cara, não é? Acho que é do Star Wars. Ele trabalha também. E aí ele vai contando essa no filme, né? Na vida real, o Tim Burton vai contando, então, que o pai dele fazia tudo isso. Então ele falava que o pai dele era um cara ausente, que quando chegava era um mentiroso. E ele cresceu revoltado com o pai. Sim. Né? E ele volta pro velório do pai. Ele vai embora da cidade e volta pro velório do pai. Isso é na vida real do Tim Burton. No filme Peixe Grande, a gente vê isso tudo floreado. Então todas aquelas mentiras que o pai contava, o filme não é não mostra quase o Tim Burton, mostra o pai. Né? E ele vai contando e vai dizendo que aquilo não era uma mentira. Ele floreava uma realidade dura para ficar mais palatável, para ficar mais aceitável, né? E spoiler, tem uma cena no filme que o Tim Burton encontra com o médico, né? Não fala que é o Tim Burton, tem outro nome, enfim. Mas ele encontra com um médico que fez o parto que fez ele nascer, né? Fez o parto da mãe. E ele fala: tudo bom com o senhor? Tipo, pô, lembra o dia que você nasceu, cara? Não conseguia pegar você no hospital, que você deslizava pelo corredor. Daí ele fala: doutor, não precisa mentir. Essas eram as idiotices do meu pai. Né? Aí o médico fala: tá bom. Era uma terça-feira, à noite, tava chovendo, vocês chegaram, foi um parto normal, foi tudo tranquilo, enfim. Mas eu prefiro a versão do seu pai. Mais legal. E aí ele começa a entender que o pai não contava mentira. O pai floreava uma realidade pra ficar mais interessante. E aí é normal isso. Isso não é errado. Se for contar a história, às vezes só o filme fica chato, cara. A história do próprio Mickey Mouse. O Walt Disney tava passando fome, o cara tinha tomado o Oswald, o coelho sortudo dele, ele perdeu pro cara que já era dono do Gato Félix, o cara tomou ele, o cara enganou ele mesmo no contrato, e ele vem no trem pensando o que ele vai fazer, e ele lembrou de um dia ele passando fome, e um rato chegou perto dele, e ele dividiu o pão que tinha com o rato, e resolve fazer o Mickey Mouse. Não foi bem isso, tinha um rato no celeiro, tinha. Mas quando ele chega e se reúne com o Ub Iwerks, que é o co-criador do Mickey Mouse, e senta com o cara fala: viu, nós precisamos... Você não lembra de nada? Eu tinha um apreço por um ratinho. Então, mas a história em si, tanto que se você que estiver ouvindo aí, ouvinte desse podcast, os milhares de ouvintes, vai no Google e coloca assim, ó, Mickey Mouse 1928, lá, que é o original. E olha o Google Imagem. Aí você coloca assim, Oswald, o coelho sortudo. E olha um pro outro. Um tem orelha comprida, outro tem orelha redonda. Mas o resto... Tudo parecido. Agora volta mais um pouquinho. Coloca Gato Félix. Só a orelha é triangular. Então, vocês vão ver que o negócio ali não é bem... eu lembrei e daí foi... Não é bem assim. Mas voltando agora lá para a história do número. Nada se cria, tudo se copia, né? O cinema... a indústria cinematográfica ela tá cheia de exemplos, a gente consegue fazer palestras usando, porque são histórias, o storytelling. Só que a indústria de game, em 2023, faturou 4 vezes o que a indústria cinematográfica de Hollywood faturou. 4 vezes. Acho que foi 3,3 bilhões de dólares. A indústria de game. Isso porque o cinema teve um bom ano graças ao Oppenheimer, Barbie e Super Mario. Sim. Esses 3 blockbusters deram uma inflada no orçamento do cinema e mesmo assim o game ficou 4 vezes na frente. Por quê? Storytelling. Mas o cinema também não é storytelling? Mas... O que muda no game? Eu posso? Pode, por favor. Vai lá. Acho porque tem a participação, o cara tá dentro do jogo, o cara experiência tá participando dele. da história. Porque isso é uma coisa que a Disney já descobriu há muito tempo e todas as atrações da Disney fazem isso. Lá no parque, né? No parque. Depois que você consegue criar uma história pro seu negócio. E quando eu falo pro seu negócio, gente, é pro você pessoa, pro você empresa. Porque nós somos todos o tempo todo se vendendo. Todo mundo é vendedor. Sim. Né? O dentista faz orçamento. Certo? Então é vendedor. Então, eu tenho que vender a minha imagem profissional sem mentir. Posso florear, posso deixar mais legal. Como dizia meu professor lá da USP, fala em inglês que fica melhor. Em vez de você cobra mais. Em vez de eu falar, Paulinho, depois eu te dou um relatório, eu falo, depois eu te envio o reporte.
É isso mesmo. Né? Tá caro pra vovô. Ficou mais caro, né? Mas voltando. Relatório para report. Mas aí voltando. Aí o que acontece? Depois que eu tenho uma história legal e que eu tento conectar o máximo de sentidos, olfato, visão, paladar, qual é o próximo passo disso? Jogar o cara dentro do... Fazer o da cara história. viver a história. O cara ser um personagem da história. Quando você põe o cara pra ser um personagem da história, tudo muda. Então, quando eu vou pro game, no cinema hoje eu tenho, no filme, eu tenho visão e audição. No game eu tenho visão, audição e tato. Porque eu tô com o controle na mão e os controles vibram, tem tudo isso. Já tem um sentido a mais. Só que melhor, eu sou o cara ali. Se eu tô jogando com o Superman, eu decido pra onde eu quero ir agora. Eu conduzo a O seu história. desafia. No filme, você tem que olhar pra onde o diretor quer. É. A experiência fica muito mais rica. Eu É consigo... isso mesmo. Ela fica totalmente não linear como é a vida. Eu posso sair daqui agora e ir pra São Paulo, mas resolver parar na Aliança. Ou não. Né? Então, é interessante... você, aí quando você tem uma loja, ou você tem um restaurante, ou você tem um negócio... ou vou pegar aqui o exemplo da melhor loja de iPhone que eu conheço. Smart Shop. Melhor loja de iPhone que eu conheço. E se abusar, melhor até das que eu não conheço. Lembrando que eu fui na loja da Apple lá em São Francisco. Então, a melhor é a Smart a Shop. melhor do Brasil. Tá vendo? Aí o que acontece? Se eu vou lá, eu tenho o visual, eu tenho lá um biscoitinho, um café, alguma coisa. Tudo tentando, que tem que estar me conectando com a Apple. Né? De repente uma bala sabor maçã. Enfim, eu tenho lá tudo me conectando com a Apple. Agora, se o Anderson me fala, olha, experimente esse óculos da Apple, virei o personagem, quem tá experimentando sou eu. É isso mesmo. Né? Esses dias eu vi uma loja em Sorocaba, você compra umas coisas lá e aí ele tem uns brindezinhos surpresa. Então, e vê umas coisinhas legais. Ele vai lá e pega, de acordo com o tamanho da sua compra, você leva 1 brinde, 2 brindes, 4 brindes. Ele vai lá e pega uns pacotinhos surpresa, você não sabe o que tem dentro, e dá pro cara. Pô, ele podia enriquecer essa experiência mandando o cara escolher o seu brinde. Que nada mais é do que tá fazendo hoje super sucesso, que é aquelas maquininhas de pegar... Porque é você que tá tentando, é você que tá Por controlando. mais que aquilo ali seja uma armadilha, mas a pessoa Mas as marcas que entenderam isso estão colocando... Eu vi sábado, a Pandora no Shopping Iguatemi, em Sorocaba, colocou uma máquina dessa de pegar, só que você pega de verdade, lá não tem armadilha. Não tem armadilha. De pegar caixinhas da Pandora. Aí abre a caixinha e tem o brinde. Um bombom. E a pessoa que vai ali. É muito Aí bacana. um ou outro tem um brinco. Né? Mas a marca tá fazendo o quê? Se aproveitando da história da máquina de caça-brinde. maquininha de caça-brinde. Se não fosse o suficiente ainda, eu não sei o número, né? Mas disparou o número de pessoas inscritas em cursos de jogar xadrez online. Disparou a venda de jogos de tabuleiros de xadrez quando a Netflix lançou o Gambito da Rainha. As pessoas assistiram a história e queriam o que agora? Jogar. Seu personagem. Seu personagem. Quero fazer o Gambito. E foi lá pra fazer. Nós temos Stranger Things. Você passa na década de 80. Nessa última temporada, a menina, pra não morrer, tem que escutar lá uma música da Kate Hudson. A música da Kate Hudson se tornou a primeira música da década de 80 a atingir 1 bilhão de play no Spotify. Ela começou a receber cheque de royalties que ela não imaginava nunca mais receber. Nossa. Porque a Netflix usou a música dela dentro de uma história que a menina tinha que escutar a música para não morrer, porque essa música espantava o mal. Então, criar uma história para o seu negócio, para você mesmo, oferecer experiências que explorem os sentidos humanos e, se puder, a grande virada, tornar a pessoa um personagem junto com a sua história, é o segredo para você se diferenciar diferenciar a sua marca, diferenciar o seu negócio de uma forma consciente, não tateando no escuro. É porque você hoje, falando para lojistas, para empresários, o que é mais fácil hoje você tentar concorrer, né? A primeira opção que vem na mente do empresário é baixar preço. Eu baixo o preço porque... Por quê? Porque é a coisa mais fácil que tem e está no meu poder. Vou baixar aqui porque o concorrente vendeu a R$2, vou vender a R$1,90. Aí o concorrente vende a R$1,80,
essa briga vai assim, todo mundo vai perder. E você não sabe a realidade do cara. Você não sabe a realidade do cara, você não sabe por que o cara tá fazendo aquilo. Agora, o diferencial, o atendimento, eu acho que é um grande diferencial, sim, mas ainda pode estar pau a pau com o meu concorrente, pode ter o meu atendimento que eu. Perfeito. Agora, o storytelling se a gente achar um storytelling, se o empresário, você é empresário, achar o storytelling da sua empresa, esse, pelo que eu entendi, é único. Ninguém pode copiar. A história é sua. O storytelling é seu. E a gente fala de um atendimento bom. E o que é daí um atendimento bom? Um atendimento alinhado à história. Eu sempre falo, né, que cada um tem uma expectativa e uma experiência. Quando você entra numa loja, você vai lá, por exemplo, vai comprar uma caneta. Então, quando você chega no balcão, e muitas vezes você nem é atendido, você fica ali olhando a caneta ali. Ó. Então, a pessoa vem e... O que o senhor deseja? A caneta. Agora, se você chega lá, você é atendido, e além da caneta, existe lá outras coisas agregadas. Fala assim, olha, aqui tem você vai usar essa caneta para quê? Eu faço anotações. Ela é mais fluida. Então aqui tem um caderno com uma folha diferente. E aí o caderno já é um caderno temático. Ou seja, o atendimento faz diferença? Faz. Porque você vai chegar lá, vai comprar um item e quando você poderia comprar outro item. Se você chega num lugar e o preço é bom, faz diferença. Claro que sim. Agora, se você chega num lugar e aquele lugar, ele por si só já é diferente, ele já te coloca numa ambientação diferente, aí eu acho que a permanência lá dentro fica diferente. Parece muito importante. Mas se fosse decisivo, a Apple não existia. Né? Mas voltando, eu acho que assim, até o atendimento melhor, para eu poder pensar como fazer um atendimento melhor, é de acordo com a história. E o Paulinho trouxe uma coisa importante. Todo mundo tem uma expectativa, né? E é um problema muito sério, porque para você conquistar o coração de um cliente, você tem que fazer o que com a expectativa? Superar, não é atingir. Atingir, você só estamos de acordo. Agora preciso superar. Como é que eu supero a expectativa do cliente se cada cliente tem uma expectativa diferente, como disse o Paulo? Complica a minha vida, porque eu não sei. Quando eu tenho um tema central, que é a minha história, que é o meu storytelling, eu dou uma baixada nisso e deixo um pouco mais equalizado. Por exemplo, se meu restaurante é o restaurante temático das delícias de Minas Gerais, o cara não acha que vai entrar aqui e vai achar costelão de chão, que isso é do Sul. É isso mesmo. Tá quebrando o storytelling. Então você consegue dar uma equilibrada. E se alguma coisa fica fora do que o cara esperava, o cara vai falar, mas também aqui não é o lugar para isso, né? Então o próprio cliente dá uma ajustada. A história, ela resolve muita coisa. Muita coisa. Além disso, vamos mudar um pouquinho só, eu queria aproveitar para falar também do poder do convencimento. Sim. Convencer as pessoas contando história. Isso também também é importante. Eu vou contar para a pessoa uma ideia minha de investimento. Se eu começar a falar só dos números, é lógico que é importante. Mas se eu conto uma história toda, eu envolvo a emoção da pessoa. Político faz bem isso. Né? Vamos entrar um pouco no Shark Tank. Político faz isso tempo. Viu? Agentes do Destino, onde o personagem é candidato a senador e depois ele desiste de ser porque ele não quer mais jogar aquele jogo sujo, e ele explica que o sapato dele, ele falou, esse sapato que eu tô usando foi escolhido a dedo por uma equipe de marketing. Eles pensaram que a história que eu tenho que passar é de um homem de sucesso. Então tinha que ser um sapato de grife. Novo. Mas não pode ser tão novo, porque senão eu não passo a história de um homem trabalhador. Então ele foi desgastado artificialmente. E os caras estudaram qual era o nível de desgaste que eu tinha que ter no meu sapato para transmitir a ideia de uma história de um homem de sucesso e ainda assim trabalhador. Mas assim... Olhe se a história ajuda a convencer ou não. O cara se eleger. Uma coisa um pouco mais próxima da nossa realidade, de algumas pessoas, é assistir aquele Shark Tank. Onde a pessoa vai lá vender. Vai lá, o cara faz o pitch do negócio dele. Mas aí, normalmente a pessoa chega lá, ela explica qual é o negócio dele, e alguns contam uma história.
E eu assisti algumas vezes e todas as vezes que a pessoa conta uma história, Fica mais legal. o produto fica mais atraente. Eu participei de uma... Que convence, né? Eu participei lá em São Francisco, eu participei de uma rodada tipo Shark Tank da vida real. Uhum. Tinham investidores verdadeiros e eu tava como plateia aprendendo. Né? Então tava lá eu e mais umas pessoas, inclusive pessoal aqui de Salto. E estavam lá todo mundo assistindo, então chegava o cara e o cara apresentava a ideia dele. E teve gente que chegou com PowerPoint, que chegou com vídeo, que chegou com um monte de coisa e não transmitiu a ideia. A ponto dos investidores falar, cara, eu não entendi ainda o que é o seu negócio. E teve gente que chegou e falou, olha, eu vou fazer no gogó. E o cara foi contando, e o cara gesticulava, e o cara andava do lado pro outro, e botava energia na história dele, e o cara conseguiu duas reuniões marcadas com o investidor. Né? Então, você via ali que o pitch era muito a questão do show. O Walt Disney tem uma passagem, né? E ele queria criar ele queria convencer o irmão dele, o Roy era o cara da grana, já contei aqui. Ele queria, da grana assim, não que tinha dinheiro, só segurava o dinheiro para não quebrar. Era o financeiro. Era o financeiro. O Roy, ele falou pro Roy, quero fazer o Branca de Neve e os Sete Anões. O Roy era mineiro, né? Aí o Roy falou, beleza. Não sei hoje como é, naquela época assim, do Walt Disney, como é que você contabilizava o custo de um filme? Pelo centímetro do negativo do filme? Quanto custa para fazer 1 centímetro? O filme vai ter 10 minutos e vai ter 1000 centímetros. Então, você calculava. Aí ele chega lá e fala, não, quero... E os filmes, os desenhos animados nessa época, os mais longos, tinham 6, 7, 8 minutos. Então, você imagina, o custo era ali. Ele chega pro Roy e fala, quero fazer Branca de Neve e os Sete Anões. Aí o Roy falou, não, beleza, faz aí. É que tem 1h30 no filme. Opa, como assim? O Roy falou, você tá louco? Não vai fazer. Não, eu fiz o conta aqui, ó. Mas viu, ninguém vai pagar pra ir no cinema ver 1h30 de desenho. Porque nessa época o desenho ele era um brinde. Então você ia assistir o Tarzan, ia assistir o Zorro, e antes passava uma curta do Mickey Mouse. Eu falei, não vou. E aí o Roy foi embora. O que o Walt Disney fez? Chamou todos os funcionários. Falou, quero contar uma história pra vocês. Olha o poder do convencimento da história. Aí ele falou, tem uma história de uma princesa órfã. Já começa assim. A Disney mata a mãe de todo mundo. Imagina que os funcionários ficavam assim, ó. A Disney mata a mãe de todo mundo, que é pra quê? Pra despertar emoção. Despertar emoção. Quando não é a mãe que morre, é o pai. Que diga o Simba como faz. O Simba como faz. Mas o Aladdin é órfão. A Jasmine, da mulher do Aladdin, não tem mãe. Verdade. O Bambi, a mãe foi pro saco. Você acha que isso foi à toa? Foi coincidência? Pinóquio surge com um pai que tem criou mãe. ele, mas não tem mãe, né? É sempre assim. Nossa, A Branca de Neve, tragédia, a Branca de Neve já não tinha mãe, aí morreu o pai. A Cinderela sofria na mão da madrasta com as irmãs postiça dela. Então, assim, é sempre assim. Vê se o cara quer criar uma emoção. Aí o cara chegou e chamou os funcionários e falou, tem uma princesa. Mas pensem nisso, 1935, mais ou menos. Tem uma princesa assim, assado. E aí vai ter uma bruxa e tem uma maçã envenenada. E aí ele chegou na pachorra de colocar um chale preto e pegar a maçã e falar, porque ela vai oferecer a maçã envenenada e tem os anões e não sei o quê. E os funcionários falou, e é isso, gente. E ninguém nunca fez 1h30. Vamos fazer? Aí o Roy chegou, ele falou pro Roy, viu, vamos fazer lá a Branca de Neve? O Roy falou, não vamos fazer, estamos ferrados, a gente não consegue. Ele falou, então agora você explica pra todo mundo. Que eu já falei. Porque eu falei e tá todo mundo querendo fazer. Foi, caramba. Ferrou. Aí o Roy foi, e os caras, e aí, Roy, quando começa? Pô, você me ferrou, pô. Agora você me quebrou as pernas. E aí, pra finalizar a história, E foi né? sucesso, né? Pra finalizar a história, ele fala pro Walt Disney, fala, viu, mas nós não vamos conseguir. Nós já estamos devendo pro banco $1 milhão. Pense bem, naquela época. Aí o Walt Disney deu risada lá e falou pra ele, então nós estamos acertando. Foi porque, você lembra quando eles não emprestavam nem $1.000? Se agora a gente consegue dever $1 milhão, é porque os caras estão vendo potencial em nós. Você não tá vendo, mas eles estão. Vamos fazer. E aí o cara lança a Branca de Neve e os Sete Anões em 1937. Isso que é foco no positivo, né? Né? Psicologia total. E aí outro convite pra você, ouvinte, assista, vai lá no Disney Plus ou no YouTube, assista a animação Branca de Neve e os Sete Anões, a originalzinha lá. Assista. Mas assista com a seguinte visão. O cara fez isso em 1937.
1937. Não existia computador, não existia nada. É tudo à mão, pintado à mão, desenhado à mão, com o som que tinha, e você vai olhar a qualidade da animação. Não fica devendo nada para a qualidade da animação de hoje. O cara é foda, É incrível, né? É inacreditável. Eu acho que o storytelling, eu acho que começou muito com forte, acho que com a Disney mesmo, né? Não sei se Ele soube usar. Ele soube usar. já tinha, lógico, mas Agora vamos lá. Não chamava storytelling. É isso que eu acho interessante. Não chamava. O Walt Disney era um storyteller nato. Ele era um contador de história. E aí ele foi usando isso foi dando certo. E aí as pessoas vão falar, o que esses caras fazem que dá muito certo? Vão Não só estudando, a Disney. vou estudando, né? Vão estudando e cria-se então nomes. A gente tem uma necessidade muito grande por rótulo, e a gente põe um rótulo. Esse aqui é o storytelling. Se você pega a estratégia do Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul não é tão antiga assim, como uma Disney, mas se você olhar, eles documentaram tudo que o Walt Disney fazia. Né? Tudo que ele fazia com a empresa dele, eles documentaram e deram o nome de estratégia do Oceano Azul. Que eu posso chegar aqui e falar a estratégia da magia Disney de atendimento. Eu ponho um rótulo. Mas a estratégia Storytelling. é o storytelling, beleza? Mas o que é? É criar um tema, envolver as pessoas. Eu vou conseguir envolver todo mundo no meu tema? Não. Mas eu vou conseguir envolver uma quantidade de pessoas suficiente para fazer sucesso. É igual Harley Davidson. Existe moto, existe a Harley. Eu comprei uma moto, você já sabe que não é uma Harley. É verdade. Porque se fosse uma Harley, o cara falava... Comprei uma comprou Harley. uma Fala Harley. Harley, não fala moto. Comprei um smartphone. Não é Não é um iPhone. Não é iPhone. Ponto. Então eu comprei uma Harley. Beleza. A Harley conta uma história, ela agrada todo mundo com esse estilo Born to be Wild dela? Não. Mas tem uma tribo suficiente pra ela. É igual o iPhone, né? Igual o iPhone. Agora, aliás, o iPhone tem um negócio interessante, né? Os filmes usam muito, os que podem usar o iPhone, que usam o iPhone, existe uma hierarquia que eu percebo, tá? Por exemplo, vamos pegar um filme legal, aquele que tava na Apple lá do que ele é técnico de futebol. Ah, você me contou, mas eu não vi essa série. Eu vou lembrar o nome Você desse. comentou A série é comigo mesmo. fantástica, inclusive. Então, o cara é técnico de futebol, ele usa um iPhone Pro. A dona do time usa um Pro Max. A própria Apple tá vendendo uma hierarquia de poder. Quanto mais Tinha o caro... lance dos estagiários, não tinha? Mas E aí os estagiários usam a XR, os coloridos, os jovens XR, o iPhone 11, não pegam. A dona do time de futebol, ela tem que usar um Pro Max, porque ela é... Então, a própria Apple deve estar orientando isso. E tem uma coisa que acho que você me contou, que Do Disney da Marvel. parece que a Apple só fala assim, ó, vilão não pode usar iPhone. Mantendo o foco da história. Não pode. Não Nenhum pode. vilão Você não pode vê. ter iPhone. Aí você descobre, eu começo a olhar, eu falo pro Léo, viu o celular dele? É iPhone? Não, é de escolha. Se for iPhone, já sabe que ele não é o vilão. Isso Não pode. ficou muito claro na série que Eu não sabia disso. a Marvel Disney Plus lançou aquela série Falcão e Soldado Invernal, que dá continuidade, Sim, então, sim. no Bucky, né? Uhum. E no Falcão, que virou o novo Capitão América, né? É. E aí, eles estão discutindo e tem um traidor. Sabem que tem um traidor, mas ninguém sabe quem é. E tem uma moça que já tinha aparecido no filme dos Vingadores, no filme do Capitão América, que é a sobrinha da Peggy, que foi o grande amor do Steve Rogers, né, no Capitão América. E você não desconfia dela, porque ela é a sobrinha do negócio. E ela beijou o Capitão América, não? Então ela é do bem. É do bem. E aí surgiu na internet, todo mundo falando, ela é a traidora. Aí eu ouvi aquilo e falei, caramba, como que ela é a traidora? Ela é a traidora. Porque quando ela atende o telefone, ela é a única dos mocinhos que não tem um iPhone. E não pode. E no final é a traidora. E ficou chato, né? Porque agora você Nossa consegue Senhora. descobrir. É que agora o que estão fazendo agora, acho que estão fazendo, né? Não aparece claramente que celular que ele tá usando. Se mostrar, entregou. Mostrou e entregou. Nossa. Mas agora a história já tá difundida. O iPhone é para os heróis. Então, Mas olha só, eu lembrei o nome. como que isso atinge quem tá aí vai falar assim, nossa, mas como que as pessoas percebem isso? Da onde vem isso? Gente, nosso cérebro, como eu disse no começo, é uma máquina de fazer associação.
as pessoas percebem. Nem precisa Às perceber. vezes nem inconscientemente. Inconscientemente isso acaba chegando. Nem precisa perceber. Às vezes nem precisa perceber. Quando você vai comprar algo, a sua identificação te coloca naquele caminho. Ah, mas você vai comprar... Não que eu vou comprar um Samsung lá porque eu não tenho dinheiro. Talvez num primeiro momento você faça isso. Mas você vai... Uma hora a oportunidade vai te colocar na frente de uma... E é legal porque, Paulinho, quando eu vendo o iPhone lá, o 15 Pro Max hoje, a linha Pro Max, né? Mas hoje é o 15 que tá em voga aí. Ele é o iPhone mais vendido da Apple no mundo, que é o mais caro, inclusive. Então, tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, mas é o mais vendido. Por quê? Porque ele já traz esse negócio de poder... Pô, é o top do top. Os filmes, de forma inconsciente, mostram que chama Ted Lasso, o nome da série, que aliás, muito bom. No filme Ted Lasso, só os Bambambam que tem a linha Pro Max. Então, de forma inconsciente, ele tá vendendo essa imagem. E aí quando você... É engraçado porque você fala assim, quem fone que é o seu? 15 Pro Max. Nossa, 15 Pro Max, sabe? Cara, mas 15 Pro Max, entendeu? Mas por quê? Porque já foi colocada essa história. E é legal que, Ricardo Marques, a Apple faz uma propaganda, ela vende sem querer vender, né? Porque aparece no meio de uma cena. Ninguém fica fazendo assim, ó. Nenhum iPhone, isso eu presto muita atenção nisso, nenhum iPhone em filme aparece dessa forma. É sempre assim, dos detalhezinhos. Eu acho que isso é combinado. Você vê que é um iPhone, mas não tá escancarado. Você nunca vai ver um iPhone. Como você também não vê o pessoal num barzinho assistindo um filme, dentro de uma cena de filme, tomando Heineken com o logotipo da Heineken escancarado pra câmera. Você sabe que a garrafa é verde. Porque senão fica chato. Tipo, tá querendo me vender a Heineken, né? Mas tá escondidinho assim, ele fala, legal, Heineken. Você vai comprar de qualquer forma, talvez, você vai ser influenciado de qualquer forma. Mas se esconder o rótulo hoje é uma estratégia. É uma estratégia. Mais um exemplo aí que eu queria trazer também, que eu preparei lá, que é a atração no Hollywood Studios, um parque da Disney lá em Orlando, que é uma atração da Star Wars, que chama Rise of Resistance. Cara, ali você vê como uma história pode ajudar em qualquer negócio. Gente, é qualquer um. Entenda, você também pode. Né? Mas eles são a Disney. Não, você também pode. Dá pra fazer. Você chega nessa atração, o que acontece? Você tá lá na fila, né? Então você vai esperar ali sua vez, você fica um pouco tempo na fila ali, e aí você entra numa nave, mas entra uma galera dentro de uma nave. Tá? Você entra numa galera. E aí, a história é a seguinte que é contada pra você. Que você é um membro da resistência, se preparando pra... Isso é naquele Star Wars depois, né? Já com o Kylo Ren lá. Sim. E aí você tá você é um membro da resistência contra a nova ordem, lá, né, a primeira ordem. E você entra nessa nave que estão te levando para um campo de treinamento, pra você treinar, pra você poder ser um rebelde lá. Ser um rebelde. Né? Bota todo mundo lá dentro, em pé, alguns sentados, outros em pé. Você tá no busão. Você tá... Estão te segurando, porque tá acontecendo, tem gente que tá brincando no brinquedo já, e eles já estão, pra você não ficar moscando na fila, eles estão te pondo na fila de um jeito que você tá envolvido, que você é um membro da resistência, e que você tá história, né? na nave. Daí tem uma tela lá, com um filme gravado, de um cara falando, de repente chega uma nave da primeira ordem lá e pega você, aí usa um raio trator, dá uma chacoalhada lá onde você tá, e aí abre a porta, os funcionários da Disney estão vestidos do pessoal da ordem e fala, vocês estão presos por ordem do Império, não sei o quê, me sigam. E aí você sai, todo mundo em fila, andando, o que você tá fazendo? Você tá na fila. Você tá na fila? Só que não te percebeu deixam ainda. perceber. E você vai em fila. E eu acho que os funcionários falam assim, os caras tudo na fila, achando que tá num filme. E você vai passando por cenário, vai passando por os Stormtroopers no canto, né? Nossa. E você vai indo e você fala, eu tô preso, e agora ferrou. Senhora. E aí eu vi pessoas fazer gracinha e ela virar e falar assim, você tá achando divertido? Você tá preso, mano. Aí te leva e coloca numa cela. E você fica preso lá dentro da cela. Essa cela é mais uma espera que a antessala do show. É a próxima do... Aí você tá lá, de repente, e começa a fazer assim na parede.
Estão cortando a parede, aí a parede abre, E você... e os caras, viemos resgatar vocês, vem. Aí você sai correndo, em fila, aí tem uma menina, carrinho tal, aí você vai entrando, agora você tá brincando no brinquedo. Aí você sai de lá e fala, atração mais louca da Disney. Dura 40 minutos, durou 6 minutos. O resto foi fila. Os outros 34 você ficou na fila curtindo, mas tinha uma história e tinha você como ator da história. Você era um cara da resistência, fugindo, sendo preso. Então, isso tudo... Cara, incrível, muda tudo, né? Muda tudo. Quando alguns poucos bares e restaurantes que eu conheço vai e serve alguma coisa na fila, Isso. né? Pô, já tô contando uma história de amizade, assim, eu tô dando esse chopp pra você, eu não vou cobrar. Né? E o cara fala, putz, me deram um chopp e nem cobraram. Cara, ele tá te pagando pra você não ir embora porque a fila tá grande. Você já chegou até ali. É melhor eu perder um chopp do que deixar você ir no bar do lado. Sim, com É isso certeza. mesmo. Quando você vai no Five Guys nos Estados Unidos e pede hambúrguer, e lá qual que é o storytelling no Five Guys? Que era o pai mais 4 filhos, 5 caras, Five Guys. Abriram um negócio de hambúrguer, mas eles tinham que ser diferente. Então o hambúrguer deles é frito no óleo de amendoim, que é um óleo mais saudável, blá, 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 blá. Ninguém nem sabe se é. Eu nunca fui ver, mas eu falo que é. O Five Guys falou que é. É. E aí o que acontece? Na frente do Five Guys tem uns barril de madeira cheio de amendoim in natura. E um barril vazio pra você jogar casca. E enquanto você espera o seu hambúrguer, você pode ficar comendo amendoim à vontade. Paladar, olfato do amendoim. Quando veio aquele hambúrguer, eu falei, pô, mas esse hambúrguer é muito bom, porque é feito no óleo de amendoim, né? Amendoim é top. O cara não sabe nem o que é o óleo de amendoim. Olha lá se foi feito, né? Deve ser. Às vezes é, né? Mas, Ricardo, nós estamos quase chegando no final do nosso podcast. Que Faz assim, pena. Final. Não. Vamos tentar agora ser de uma forma assim, tipo Imaginei. assim, ainda pode ter alguém que fala assim, cara, mas é a Disney, puta, como é que eu vou contar uma história? Dá umas dicas aí, do cara que é pequenininho, que tem lá um negócio pequenininho, que ele pode também, sim, contar uma história e persuadir, vender mais, e ficar mais legal. Primeira coisa, eu acho legal a gente encerrar assim, né? Então, dica prática. Isso. Agora pega o caderninho, Anota. anota. Tá o caderno aí? Vou falar bem devagar, que é pra você poder anotar. O que eu acho? É o que eu acredito muito e é o que eu tenho feito. Primeiro, você tem que visitar a sua história. Então, visita a sua história. Porque se você tem uma loja de roupa country, algum apreço na sua história pelo country você tem. Senão E é você uma não tinha história- chego lá. E é uma história única, inclusive. Senão não tinha chego ali, né? E não inventa, tá? É. Desculpa, pausa. Mas uma marca, tá? Não vou falar aqui, mas uma marca recente, lançada recentemente, lançaram da seguinte forma o storytelling deles. A nossa mãe era uma socialite que tinha bolsas muito caras, Louis Vuitton, enfim, bolsas muito caras. E ela sempre teve um sonho de que todas as mulheres pudessem ter bolsas com design italiano, um design diferenciado, mesmo sem poder pagar Louis Vuitton e outras, eu só conheço o nome Louis Vuitton. Aí ela tinha um sonho de criar isso e ela começou a criar uma marca que seguiria esse padrão das grifes altas, mas com um preço acessível para que as mulheres pudessem ter uma bolsa dessa. Infelizmente veio um câncer, ela faleceu e não conseguiu, né, realizar esse sonho. Então nós filhos, storytelling, né? ó a emoção, a mãe morrendo. Apelo. Aí nós filhos resolvemos realizar esse sonho da nossa mãe e demos continuidade na marca e não estamos focando na grana. Estamos focando em levar para as mulheres, não sei o quê. E vende só pela internet, não sei o que, arrebentou de vender. Até que uma pessoa expôs que era tudo mentira, não existia mãe com câncer nenhuma, não existia nada desse tipo. Aí fudeu. Aí quebrou. Aí é cancelado e aí acabou. Então você querer contar uma história porque você acha que os outros vão achar legal, aí você tá sendo político e infelizmente a coisa não vai funcionar. Então vamos trazer para uma situação real, voltando lá pro caderninho. Visita a sua história. Se você tem uma padaria, porque alguma coisa tem. Por exemplo, eu sou apaixonado, Ricardo Marques, apaixonado por atendimento no varejo. Mas meu pai me pôs para trabalhar no bar com 12 anos de idade. E lá fiquei até os 19. É óbvio que isso tem influência na forma como eu atendo as pessoas, como servir as pessoas não é um problema para mim.
Então você visita a sua história. Dá uma olhada, acho que isso é bem legal. Deixa eu dar uma olhada na história. Até o ponto onde chegou no negócio. Ou até o ponto onde você está pensando em abrir um negócio. Por que eu estou pensando em abrir uma pizzaria? Você vai ver que a sua história te levou a isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você também olhar aquilo que você gosta. Que tipo de filme que eu gosto? Que tipo de música que eu gosto? Qual um livro que me marcou? Isso tudo são elementos que você vai trazer. Porque se você gostou, se conectou com quem você é, com a sua história, né? Então vai ficar mais fácil de você entregar. Porque é real, é verdade. Agora, quando a gente quer fingir que a gente é o que não é, fica dolorido, fica pesado. Você não quer nem mais ir naquele lugar que é seu. Né? Então a primeira coisa é você fazer essa visita ao seu eu. Né? Fez essa visita ao seu eu, achou lá qual que é a sua pegada. A minha pegada é o country, a minha pegada é o Egito, a minha pegada é, sei lá, é game. Achou qual que é a sua pegada? Vai dar para encaixar isso com o seu negócio? Agora você vai ter que começar a pensar na história que você quer contar. Né? E aí nós temos hoje inteligência artificial, que quebra um galho. Se você sentar na frente, dica valiosíssima, sentar na frente lá do ChatGPT e escrever uma redação contando, nasci, criança pequena lá em Barbacena. Uma pausa, não precisa nem escrever, você pode até falar. Pode até falar. É que eu sou de escrever. Né? Pode até falar. Mas áudio. Vou lá, sou criança pequena em Barbacena, nasci, não sei o quê, aí meu pai me levou num rodeio, não tô fazendo alusão ao rodeio, mas me levou num rodeio, não sei o quê, depois eu comecei a gostar de cowboy, abri uma loja de roupa country. E hoje frequento lugares aí com aras, não sei o quê. E aí você escreve assim, ó, ChatGPT ou fala, pega isso pra mim e transforma agora no storytelling da minha empresa. Ele vai entregar pra você. Aí você vai ler, você vai chorar. Aí você vai chorar, você vai falar assim, sou eu, é a minha história e esse é o meu ponto. Aí você vai falar, bom, se esse é meu ponto, é esse ponto que eu tenho que levar para as pessoas. Bom, então, agora nós vamos pensar que essa é a narrativa. Porque storytelling não é só, eu tô fazendo storytelling. Não, essa é a narrativa. Agora você vai criar histórias. Todas elas ligadas à mesma narrativa. Tá? Então, o banheiro da minha loja. O banheiro da minha loja é uma chance de você contar uma história. Se o cara entrar na tua loja e falar, posso usar o banheiro? E for, o seu banheiro tem que estar alinhado com a sua narrativa. Porque aí ela vai estar te ajudando, ela vai estar fazendo o cara vivenciar um storytelling. Por exemplo, você vai num banheiro de um parque da Disney e tem lá um cartaz de procura-se e os vilão. Normal, né? Se aquilo fosse realmente um reino encantado e você entrasse pra usar um banheiro, seria um lugar pra pôr o cartaz de procurado. As pessoas entram no banheiro, olham e vê o cartaz de procurado. Né? Então, você tornar o banheiro uma experiência. Tem um bar em Sorocaba que é um bar divertido. E aí, quando você entra no banheiro, tem um cartaz lá. Use esse banheiro como se você tivesse cometido um crime. Não deixe vestígios. É legal. Pô, você não esquece mais do banheiro do cara. É uma história, isso é storytelling. Isso é storytelling, né? Então, você tem a questão da minha narrativa. A partir da minha narrativa, todas as minhas histórias têm que parecer... Sabe quando a gente era criança e a professora dava um negócio que tinha um elefante, um macaco, um leão e uma bola de futebol e quem não pertence ao grupo? A bola. Né? É isso. Essa história que eu tô querendo contar no meu banheiro, essa experiência de pôr um cartaz, esse cartaz pertence à minha história. Pertence àquela narrativa que eu fiz da inteligência artificial? Pertence, fica. Não pertence, sai fora. Dica de ouro da Disney, diretamente do Disney Institute para vocês. Em storytelling, tudo aquilo que não colabora com a história, por definição, atrapalha. Não vem com essa de, mas não tem problema, é só uma samambaia. Não. Tem samambaia na sua narrativa? Não. Tem alguma coisa da natureza alternativa? Não, então tira fora. Tá atrapalhando, ela desconecta da história. Desconecta. E a conexão é como aquilo que eu falei aqui. A conexão é inconsciente. Às vezes a pessoa nem sabe por que não... tô nesse lugar, mas não tá legal. Nem percebe. Cara, ela nem percebe. Então, essa dica é você afasta e você nem percebe. Então assim, gente, revisita a sua história, revisita seus gostos, seus livros, suas músicas, seus filmes. Vai lá pra inteligência artificial, coloca lá, deixa ele te ajudar com a narrativa. Aliás... E aí começa a olhar as experiências. Então, o que são os lugares para experiência? Por onde o seu cliente vai passar.
Se o cliente vai no banheiro, ele vai viver aquela experiência. Tu tem que contar uma história. Se o uniforme do teu funcionário tá de acordo com a tua narrativa, aí você vê o cara querer economizar com isso e o funcionário trabalha com a camiseta que às vezes, inclusive, não é da marca da loja. É isso mesmo. Então, assim, o uniforme tem que estar com a narrativa certa. Uma loja de game, por exemplo, em que os personagens te atendem com a roupa, com o macacão do Super Mario. O macacão tem tudo a ver com a manutenção técnica. Sim. É útil. E ainda tá transmitindo uma história pro cara, que é a história de game. Né? Então, a forma como você fala com as pessoas. Fica aí um convite, se estiverem em São Paulo, não tenho nada a ver com eles, não sou patrocinado, não tenho nada. Mas visitem a Taverna Medieval. Extremamente acessível o preço. É uma hamburgueria onde vocês vão entender o que é fazer storytelling em todos os pontos. Storytelling no prato, storytelling na roupa dos funcionários, storytelling na forma como o funcionário recebe você. Milord, milady, sejam bem-vindos à nossa taverna. Os caras seguem à risca. Depois, aí, você vai no banheiro. Não tem banheiro. Aí você pergunta pro cara, onde é o banheiro? A luz mostrará onde é o banheiro. E você fica procurando, aí você vai lá e puxa uma tocha na parede, a parede abre, é o banheiro. Né? Pô. E os caras não falam que o banheiro é o banheiro ali, não falam. Né? Pro cara, por favor, sem enigma, eu não tô precisando do mestre dos magos, eu preciso do banheiro. Mas enfim. A luz te mostrará. Você vai nos pontos de contato com o teu cliente. Bom, quando que o meu cliente tem contato comigo? Quando ele entra na loja. O que ele vê assim que ele entra? Se a minha loja é country, assim que ele entra eu tenho que ter lá, sei lá, um chapéu, um cavalo, alguma coisa. Mas eu tenho que ter um ponto. É muito legal ter um totem. A Disney coloca um totem em todos os parques. Então você tem, no Magic Kingdom você tem o castelo da Cinderela, no Animal Kingdom você tem a árvore da vida, no Epcot você tem o globo. Para cada parque tem um totem. Um totem é legal, porque ele já faz o cara entender a história e traz o cara para dentro dele. Não é um negocinho ali não, para você chegar e apertar e... Não é totem de álcool gel. Entrou ali, viu? E aí você começa a criar experiências para cada ponto de contato. Inclusive na hora de falar tchau pro cliente. Tem algumas lojas que tem acompanhado o cara até a porta. Até a porta. Isso é fantástico, gente. Acompanhar até a porta. Por quê? Quando o seu amigo vai na tua casa, na hora de ir embora, você faz o quê? Você não fala pra ele, tchau, bata a porta. Bata a porta. Você vai com o cara até a porta e fica esperando o carro do cara virar a esquina. No Japão, inclusive, já me contaram aqui uma vez que o cara fica esperando o cliente virar a esquina pra voltar pra dentro da loja. Então, esses são os pontos que você vai criando storytelling. Então, narrativa, usa a inteligência artificial para isso dentro da tua história e depois olha para cada ponto da sua loja. Fica olhando o cliente entrar e sair do teu negócio e vai anotando um papel. Ele foi para esse lado, ele encostou nesse lado. Se cada um desses lugares por onde ele passou, eu tenho uma oportunidade de contar uma história. Vou criar uma experiência para contar essa história e tenho que pensar que tem que estar alinhada a minha narrativa, senão ela atrapalha. Fez isso? Show! Quer pôr a cerejinha? Deixa o cara ser ator só um pouquinho. Deixa o cara ter alguma coisa que é ele que vai fazer. Tá? Por exemplo, na Itália, tem um restaurante lá que, depois que você come, a mulher traz uma torre, tipo a torre de Pisa, né? Já remete o cara para a Itália, torre inclinada, e essa torre tem uns pirulitos, daqueles pirulitos gourmet, né, espetado, e é brinde da casa. Ela não podia simplesmente te mandar levar na mesa o pirulito. Ela traz a torre pro cara escolher o sabor que ele quer do pirulito. Pronto, o cara já foi ator. O cara já teve uma participação. Então, aí você cria alguma coisa desse tipo. Você coloca o cliente dentro da sua história. Aí é lógico. Com tecnologia, você consegue fazer coisas mais interessantes. Por exemplo, para deixar o seu storytelling legal. Paisagem sonora. O que é uma paisagem sonora? Lá no fundo, o dia todo tocando ali um passarinho cantando, alguma coisa que não estresse o funcionário. Porque a gente tem que pensar o seguinte, se o cliente ficar 10 minutos dentro da loja, é 10 minutos de passarinho tocando. O funcionário o dia inteiro é complicado. Daqui a pouco ele tava falando, cadê esse passarinho, filho da mãe? Então, mas são coisas que você pode fazer. Mas o básico, Anderson, quando a gente fala prova que dá pra todo mundo tem uma história. Todo mundo tem. Não tem como. Se você existe, você tem uma história. Então todo mundo... Aliás, quem já deixou de existir, tem história. Tem história. Então você conta uma história,
Você conta a sua própria história pra você. Você usa uma inteligência artificial que hoje em dia tem essa vantagem pra ajudar, a gente tinha que fazer sem muito tempo, né? E aí olha pro teu negócio e fala, pô, o que um uniforme estaria dentro dessa narrativa? A hora que você fizer isso, você já tá começando a criar experiências. Se você conseguir pôr o seu cliente pra se desfazer alguma coisa, melhorou ainda. Quando você perceber, você vai ter um público que tá vindo, que tá te indicando, que quer estar com você. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Esse passa a ser o diferencial que você não. Que não é o preço. Cria-se uma barreira competitiva difícil de quebrar. Porque eu olho uma loja ali que tá vendendo a coxinha mais barata que a minha. Eu faço um sacrifício aqui e baixo o preço. Aí o cara vai lá, baixa também. E nós vamos ficando nessa. Eu só vai perder. Aí eu olho lá e o cara tá pondo a coxinha num papelzinho lá, mas eu vou lá e compro o papelzinho também. Então, isso a gente tenta criar uma barreira competitiva, mas que eu fico copiando, como o Anderson falou no começo do podcast. Até o atendimento. Eu começo a fazer um atendimento legal, o cara começa a fazer... Agora, a minha história o cara consegue copiar. Exato. Porque é minha. É diferente. Ele vai Só poder contar você- dele. Só você tem os seus atributos. Só eu vivi a minha história. você Por viveu. isso que tem que ser honesto com a sua história. Aham. Agora, você viu, gente, como é. De certo modo, é muito fácil aplicar o storytelling. Sem falar assim, isso só acontece na Disney, isso é fácil pros caras que faz filme e tal. Isso tá acontecendo muito, gente. Tem muita empresa, você começar. A partir de agora, eu acredito que você vai começar a perceber o storytelling, né? Depois desse podcast, você vai ver que tem empresas pequenas do seu lado que está contando uma história, inclusive de forma consciente. É. E aí tá fazendo um diferencial. Então, valeu muito essa dica, porque eu acho que essa dica gratuita, Sim. Só porque é aqui, tá? porque o Ricardo vende no... sabe, Eu vendo. É que aqui Ah. nesse podcast é de graça. É de graça. Nós falamos da loja, né? E não falamos dos patrocinadores. Inclusive, né, na plataforma do Elevate, a hora que você abre a plataforma, tá lá, tem um storytelling lá que foi criado, que é baseado na Divina Comédia, de Dante Alighieri. E foi criado por uma profissional do nosso time, a Carol. Depois a gente já vai até colocar... Depois a gente coloca o arroba dela lá, Sim. o endereço dela. Ela é copywriter, ela faz esse tipo de ação. E que você olha e você identifica toda a trajetória da Divina Comédia. Então, é bem estruturado, bem bacana, bem interativo. É o storytelling É. também. O que acontece, né, nessa jornada? Lá, a pessoa entra procurando uma jornada de elevação, por isso que chama Elevate, que é um programa de reconstrução da vida que se baseia nos propósitos, na mente, no espírito e no corpo. Então, tá tudo atrelado ali. O Ricardo Marques tem me ajudado muito lá na minha loja lá de iPhone, lá, sobre storytelling. Inclusive, Ricardo, deixa novamente aí o seu. Fala aí pra galera o seu Instagram. O seu curso já tá no ar também, né? O curso tá no ar Agora também. Você tá. vai achar o link lá também. Não tava ainda, né? Quando eu não fiz. tava, agora Já tá. tá no ar, sim. O curso todo da magia Disney de atendimento. Que você fala, que você... A gente explica tudo isso com mais Storytelling, detalhes, mais né? detalhes. E também no curso a pessoa tem a oportunidade também de trazer para eu dar uma olhada como é que tá ficando, dar umas dicas lá. Mas é só entrar no @ricardo.varejo lá no Instagram, lá tem o link do curso. Uhum. Ou então no @atendendo com Ricardo, também nesses dois perfis você vai Que encontrar. você vai achar aqui na descrição desse Isso, vai ficar podcast aqui lá, na o descrição arroba, também. e o site, né? Tem. O site magiadeatendimento.com.br ou no site evoluçãodovarejo.com.br. Então, se você entrar nesse site, você tem lá o curso disponível que você... Tem tudo Vai lá. chegar até o curso. Aí você aprende não só sobre storytelling, mas sobre os 3 ingredientes e algo mais que eu tenho certeza. Toda a aplicação. Sempre tem. Tenho certeza Algo que o mais. Ricardo ele supera a expectativa. Entrega algo a mais. Tem que ser assim, né, Ricardo? Tem que ser esse, não, né? Cara, bater papo assim, sensacional. Eu não tenho que negociar esse horário, né? 1 hora é muito pouco. Eu tenho que passar para 2 horas É 2 logo, horas. logo. Mas assim, o que ficou bem marcado pra mim no storytelling é esse filme que o Ricardo começou o podcast falando sobre o filme do Náufrago. O Náufrago.
Cara, eles fizeram uma propaganda de 2 horas e 1 minuto E ninguém percebe. do Wilson. Porque E da você veja, Fidex. o Wilson da Fidex. Você veja, cara, eu hoje, eu nunca tinha pensado por isso, mas se eu fosse comprar uma bola, eu gosto de jogar basquete, joguei, mas hoje não jogo mais. Eu compraria do Wilson sem nenhum problema, porque é uma marca que ficou 2 horas falando, essa marca É meu boa. amigo, inclusive. Meu amigo do cara lá, do Hanks. A hora que a onda leva, é Wilson! E o Fidex. FedEx. E a FedEx. FedEx, cara, a gente não usa muito aqui, Eu mas não uso aqui hoje. quando você olha, você fala, pô, esses caras são foda, hein? Mas aí você vê Sedex e você lembra da FedEx. Fala, deve ser Não, concorrente dos caras. Sabe o que eu falo? Eu falo, esses caras são foda, hein? Pô, os caras, depois de 2 horas e 1 minuto lá na ilha, 2 horas de filme, mas quanto tempo ficou na ilha, né? Eu nem lembro, mas é também muito não tempo. lembro. Né? Ele volta, a mulher já Anos. casou. É, né? Tudo. Entregou a carta ainda. E as cartas e os pacotes que não foram possível entregar, ele ainda usou lá pra sobreviver. Não usou ainda. Então você vê como que as histórias é melhor. Se ele ficasse falando sei lá, uma propaganda, FedEx, Wilson, cara, legal. Não Agora, ia. no filme fica legal. Dentro da história. Barreira competitiva. O outro não fez isso, o outro ficou falando da propaganda. É isso mesmo. Quem fazia muito isso também era eu lembrei aqui agora do filme De Volta pro Futuro. Muito. Nike no Calvin pé. Klein. Calma. Calvin Klein. Kelvin. Aí, por que você tá me chamando de Kelvin? Não é o nome que tá bordado na sua cueca, né? Não era na calça. O tênis da Nike, lembra? Na calça. Fiz lá. Quando foi no ar esse filme aí? 1985. Cara, os caras já estavam fazendo isso. Já sabiam o que estavam fazendo. Sim, já, que eu falo, tava lá. É que não tava aqui ainda. É. Tava aqui. Inclusive tem quando ele viaja pro futuro, num do filme lá de futuro, agora eu não vou lembrar se é no De Volta pro Futuro, eu acho que é. Tem um filme que passa o futuro e no fundo tem um cinema que tá passando Superman e Batman junto. É o Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda. E tipo, ninguém se falava de fazer isso. Nem sabia que ia ter. Mas o cara deixa plantadinho lá no fundo. Vai Olha, ter. isso eu não observei. Vai ter. Tá lá. Todo mundo viu isso aí. Não, você sabia que existia um carro chamado DeLorean? Não. Não. Eu também não, até o dia do De Volta pro Futuro. É. Se não é aquele, a gente não conhecia. O carro se tornou um carro extremamente conhecido. Aliás, foi feita uma pesquisa. Qual é o carro mais conhecido no mundo? Qual? Agora eu vou Uno. falar que é o DeLorean. Uno com escada em cima. O único escada em cima. Batmóvel. Batman. E não existe. É o mais famoso do Mas mundo. por quê? Porque ele é difundido através de histórias. Tem gente que fez, né, o Batmóvel. Sim, tudo bem, mas o Batmóvel não existe. Mas ele é difundido através de histórias. Então. É o Cara, carro mais e assim, pra gente fechar, histórias, a gente conta história pra vender, hoje muito. A gente conta história, a gente não, as pessoas contam história pra se eleger. Sim. Contam-se história pra ajudar na terapia, né? Paulinho tá falando. A cura E pela fala. hoje, cara, conta-se muita história, tô achando isso eu acho muito bacana também, pra ensinar. Sim. Isso já fazia muito tempo. Músicas, né, pra ensinar. Conceitos difíceis de ensinar, que você vai ensinar principalmente pra criança, conceitos difíceis, se você conta uma história, a criança entende. Então, cara, storytelling é vida. É vida. É vida. Gente, muito obrigado. Segue a gente, curte, compartilhe. Você pode fazer um comentário, fazer uma pergunta pro Ricardo Marques. Esse programa é gravado, mas você pode fazer uma pergunta no comentário que eu encaminho pro Ricardo. E o Ricardo responde com toda certeza, tá? Aliás, vamos fazer um desafio aqui. 3 pessoas que pedirem lá uma hora comigo de análise, podem mandar lá, que daí eu marco um horário pra gente fazer e também, se precisar do Ricardo fazer uma análise do seu negócio aí, manda pra ele uma pergunta que ele faz e devolve. Faz a Combinado. devolutiva. Fechado. Grátis? Grátis. Deixa eu responder primeiro. Não vale. Gente, você obrigado, pode ter. Ricardo. Obrigado a vocês. Até mais, Valeu, galera. Até mais. Valeu.